por nós. Quem? Aleluia. A seu próprio filho por Deus. Antes o entregou por todos nós. Como nos não dará também com ele todas essas coisas? Quem intentará acusações contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, a qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação ou a angústia? Perseguição ou a fome? Nudez ou perigo? Ou a espada? Como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte todo o dia. Fomos reputados como ovelhas para o matador. Mas em todas essas coisas, somos mais do que vencedores. Porque aquele que nos amou, porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura e nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia! Nada e nem ninguém. Este período aqui era um período difícil para a igreja, onde os cristãos estavam sendo perseguidos, mortos, por causa do mandado, uma perseguição, a qual o imperador Nero mandou perseguir o povo de Deus. E o apóstolo Paulo, maior vulto da igreja primitiva, ele escreve, exortando, instruindo, colocando de pé aqueles que estavam até distante, pensando em retroceder. Mas o bom que o Senhor Jesus, ele não esquece de nenhum dos seus. A Bíblia diz que é o desejo de Deus que todos venham a ser salvos. E quando a gente começa a observar esse texto das Escrituras, a gente começa a analisar e entender que nada e nem ninguém pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo nosso Senhor. O único que pode te separar do amor dele é você mesmo, sou eu mesmo. E nesta tarde, como já foi falado aqui, o Senhor Jesus, ele se doou para nos resgatar. Ele te ama e jamais quer te perder. Muitas das vezes as pessoas se perguntam, é impossível. Uma certa feita perguntaram ao Senhor, como façamos para herdar o reino dos céus? E Jesus, ele diz, é impossível, mas tem um Deus no céu que pode todas as coisas. Sozinho você não consegue. Mas ele é tão fiel que ele pega na sua mão, te coloca de pé e fala para você perseverar, caminhar na presença dele, porque ele é fiel. O ser humano, ele é falho, é pecador. Mas nesta tarde, quem te acusa é o inimigo, não sou eu. Eu vim para que tenha vida e vida com abundância. Senhor Jesus, ele te ama. Ele não quer te perder jamais. Amém?
onde guiar. Nosso presbítero, Paulo, está com oportunidade. Meu Deus! Segura aí, segura o microfone, segura aí. Essas pedras. Ali a capa. Aonde está lá? Glória a Deus. Louvado e exaltado é o nome do Senhor Jesus. Também quero cumprimentar todos com a paz do Senhor Jesus. Amém, igreja? Amém. Estamos alegres para falar do amor de Deus. Falar desse amor que um dia nos alcançou através do Evangelho, através das Escrituras. E aquele que é impactado pelo amor de Deus, ele não consegue se conter. Ele não consegue com que esse amor se resuma só a ele. Porque eu tenho aprendido, todo aquele que tem a convicção de o seu chamado, da sua salvação, arde dentro dele uma chama a qual ele tem que compartilhar com todos. E é justamente esse amor que nos trouxe a essa tarde, para anunciar a vinda do Filho de Deus. Nós temos vivido dias difíceis na terra. E segundo as Escrituras Sagradas, isso irá de se agravar mais. É apenas o prenúncio da vinda de Cristo para vir pegar a sua igreja. Porque Jesus, ele tem falado ao longo dos séculos que um dia ele iria vir buscar a sua noiva, a igreja amada, um povo no meio do povo, o qual levou o nosso Jesus a renunciar, abrir mão da sua glória, assim como o apóstolo Paulo escreveu a carta escrita à igreja de Filipenses, que o próprio Deus, ele abre mão da sua glória, ele abriu mão da sua majestade e se fez homem, assim como eu e você, para que ele pudesse vir cumprir, para que ele pudesse pagar o meu débito que eu tinha com Deus, para que ele pudesse pagar o débito que a humanidade contraiu com o Eterno. E eu louvo a Deus por ele ter cumprido, por ele ter consumado ali na cruz do Calvário. Através de todo aquele sofrimento, nos deu a liberdade e o privilégio de nessa tarde estar falando desse amor. Porque sabemos que as Escrituras Sagradas dizem que no Velho Testamento esse direito era resumido a poucos homens, aos sumos sacerdotes, de adentrar o trono da graça, de chegar até o Santo dos Santos. Mas a Bíblia diz que quando Jesus, ele diz: Pai, está consumado. A Bíblia diz que o véu do templo, ele se rasga de alto a baixo. E com isso nos dá a total liberdade de poder conversar com Deus. Igreja, se nós entendermos o poder da oração, se nós entendermos o significado que é dobrar o joelho e conversar com o Eterno, eu acredito que todo ser humano ele teria pressa, teria esse desejo de conversar com Deus. Muitas vezes nós gastamos tanto tempo com coisas fúteis, com coisas que irá ficar aqui na terra. Mas quando nós dizemos vamos conversar com Deus, como nós temos pressa de sair da presença dele. Como nós temos pressa de sair da presença de Deus. E apenas o que Deus quer de nós
é que nós ganhemos tempo com Ele. Que nós possamos conhecer Ele através da oração. A oração nos leva a conhecer a Deus. As Escrituras Sagradas dizem que o Deus Todo-Poderoso é um Deus de relacionamento. Eu estava meditando esses dias e vi que quando Deus fez o homem, Deus ele começou a realizar um culto ali no Jardim do Éden. Um culto onde existia apenas dois personagens. E não era o homem que chamava a Deus para cultuar, mas sim Deus chamava o homem para que junto adorasse o Eterno. E a Bíblia nos narra que mesmo quando o homem comete o delito da desobediência, Deus na hora marcada ele desce para que o culto ele fosse realizado. E Deus, é interessante que quando o ser humano ele cria uma intimidade com Deus, ele sente a presença de Deus. Glória a Deus. Ele sabe quando Deus está no recinto ou não. E Adão percebeu que Deus tinha chegado. E como o pecado tinha adentrado no coração daquele homem, ele simplesmente fugiu. Ele tentou fugir. Ele tentou se ofuscar da presença do Eterno. Mas a Bíblia diz que tudo está nu diante dos olhos de Deus. Mas o que é que a Bíblia quer dizer com isso, irmão? Ei, nada se esconde dos olhos de Deus. Nem o meu, nem o teu pensamento. Porque o salmista diz que a palavra ela ainda não é verbalizada. E Deus já sabe. Observe que Deus é esse, igreja, que consegue ouvir todos os habitantes da terra ao mesmo tempo. E Ele não confunde a voz de ninguém. Que Deus é esse que as Escrituras dizem que Ele consegue concentrar na palma ou na concha de sua mão toda a água do planeta Terra. Que Deus é esse que mede o universo a palmo, aonde a ciência diz que o universo ele é infinito. Mas Deus chega para contrariar a ciência e diz que o universo é tamanho da palma de sua mão. E esse Deus se encontra aqui nessa tarde. Foi justamente o amor que nós temos a esse Deus que nos trouxe aqui a essa tarde, para dizer a você que está em casa, mas está ouvindo esse sistema de som, que Jesus ele te ama. Aí dentro de você existe um vazio, assim como existia dentro de cada um de nós. E muitas vezes nós tentávamos preencher esse vazio com, mas que não servia, não preenchia. Porque hoje nós entendemos que esse vazio que existe dentro do ser humano só existe um ser que é capaz de preencher. E se chama Espírito Santo. Glória a Deus. Tá entregando. Esse vazio que muitas vezes você tem tentado preencher com as drogas, com a prostituição, com álcool. Ei, eu vou te dizer uma coisa. Você não vai conseguir não. Você só vai essa lacuna é com o Espírito Santo de Deus. Porque só Ele, hoje nós estamos completos. Hoje dentro de nós não há nenhum vazio. Porque o Espírito Santo de Deus, Ele habita dentro de nós. E a Bíblia diz que nenhum ser irá subir ao céu se o Espírito Santo não estiver dentro da vida dele. Se o Espírito Santo não for o centro da vida dele. E é justamente essa alegria que em meio ao caos, talvez você possa dizer, mas é ordem do governo, o cidadão está afastado do outro. Ei, a fé constrange,
A fé vai de encontro ao que o homem pensa. Nós estamos aqui porque tememos o poder de Deus. Nós estamos essa tarde aqui porque arde, assim como eu disse no início, arde uma chama dentro de nós para anunciar que Jesus Cristo, Ele está voltando. Ele está voltando. Nunca vivemos uma fase o qual a evidência da vinda de Cristo é tão grande na face da terra. Talvez seja hoje. Glória a Deus. Talvez seja hoje o último dia que Deus está permitindo que nós vivamos aqui na terra. Será que eu estou vivendo intensamente para Ele? Será que nessa tarde eu estou dando o meu melhor para Ele? Será que eu estou dando o meu melhor para Ele? Porque a Bíblia diz que Deus, Ele concedeu o que Ele tinha de melhor para mim, o seu Filho unigênito. Eu só tenho um desses. O seu Filho unigênito. No meu e no teu lugar. E eu louvo a Deus por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. Eu louvo a Deus por tudo que a terra está vivendo, porque é permissão do Eterno. Deus apenas está dando um desperte na sua igreja. Por que não dizer dos habitantes da terra? Jesus Cristo está voltando. Mas Ele não quer te perder de jeito nenhum. Por isso que Ele nos trouxe mais uma vez aqui para dizer a você que está detido dentro de casa, a você que está aprisionado, assim como um dia eu estive também, aprisionado por tudo que o mundo, que a carne oferece. Mas eu louvo a Deus porque um dia Ele marcou um encontro comigo, assim como está marcando com você nessa tarde. Eu quero apenas te dizer nessa tarde, não desperdice a oportunidade que vai ser lançada. A oportunidade que o Espírito Santo mais uma vez carinhosamente vai te conceder. Não desperdice. Talvez, eu não quero aqui fazer medo a ninguém. A morte, ela não avisa. Eu estou aqui, eu não sei se à noite eu vou estar sobre a terra. Talvez o Senhor Jesus tenha marcado para me chamar ao término desse trabalho, eu não sei. A Bíblia diz que nós não sabemos o dia que iremos partir. A Bíblia diz que nós devemos estar pré. As Escrituras diz, tolo, se hoje te pedir a tua alma, a quem tu tem preparado ela? E é justamente sobre isso que Jesus nos enviou nessa tarde, para falar a tua alma. A tua alma, a qual ela tem o prazer imenso de servir a Deus. Mas você tem sucumbido a esse desejo, a esse grito de alma, alimentando a carne. Mas eu quero te dizer que a tua alma, ela é imortal. Eu quero te dizer que Deus, Ele envia o seu Filho unigênito justamente para fazer com que você saiba, para fazer com que você entenda que dentro de você existe algo muito precioso para Deus. A sua alma. A sua alma tem um preço muito precioso para Deus. Não permita que a sua alma padeça no inferno. Por isso que Jesus, Ele tem falado insistidamente, Ele tem batido na mesma tecla, que você venha reconhecer que Ele é o único. Ele é o único que nos pode nos levar a nos conduzir a Deus. Não despreze essa oportunidade que vai ser concedida. Abrace como se fosse a única oportunidade de sua vida. E que Jesus continue usando de sua misericórdia sobre os moradores dessa localidade. Eu creio. Você aqui. Eu creio que Jesus, Ele irá usar de sua misericórdia, irá salvar essa comunidade. Eu creio que essa comunidade ainda irá servir a Deus. Que coisa boa seria, igreja. Todos nós juntos, adorando ao mesmo Deus, louvando ao mesmo Deus, bendizendo ao mesmo Deus.
nós não iríamos dar oportunidade para que o inimigo entrasse nas nossas casas, nas nossas ruas, nas nossas famílias. Seria uma paz. Essa paz, o qual Jesus ele veio trazer para a humanidade. Eu acho interessante que Jesus contradiz o que o homem diz. A paz do mundo é a ausência de guerra. Mas Jesus disse: a minha paz eu vos dou, não vos dou como o mundo a dá. O mundo está atônico, mas a igreja, ela tem paz. E é essa paz que nós viemos lhe apresentar nessa tarde. Amém? Amém, igreja? Amém. E que o Senhor Jesus continue nos abençoando. Amém? Quero saudar os amados ouvintes com a paz do Senhor Jesus. Glória, que oportunidade importante é essa que nós temos. Enquanto o mundo aí está perecendo, enquanto o mundo está sentindo fome da palavra do Senhor, nós estamos aqui. Amém? Louvando e engrandecendo o nome do Senhor Jesus. Glória. Eu estava meditando no hino da harpa, o 126, que começa uma estrofe dizendo que bem-aventurados são aqueles que confiam no Senhor, como fez Abraão. E eu fui pesquisar no dicionário, e no dicionário teológico tinha assim: ser ou algo que usufrui da graça divina do Senhor, seja em vida ou seja em morte. Amém? A bem-aventurança do Senhor é aquilo que Ele quer nos dar. Bem-aventurado quer dizer mais que feliz. Bem-aventurado quer dizer e é sinônimo de felicidade. Bem-aventurado quer dizer felicidade. Bem-aventurado quer dizer protegido. E é isso que o Senhor quer distribuir para esse povo nessa tarde. Eu estava meditando ontem no ponto de pregação sobre uma passagem que fala sobre a mulher do fluxo de sangue. Essa passagem é bastante conhecida, que fala sobre uma mulher rica que há 12 anos padecia de uma enfermidade. E todos nós sabíamos que aquela mulher ela tinha posses, que aquela mulher ela tinha riquezas. E na palavra vai dizer que aquela mulher, vindo uma grande multidão passar, ela sabia que era Jesus. E era interessante porque ela era rica. A palavra ela não nos relata com firmeza, mas nós acreditamos que aquela mulher ela procurou os melhores médicos daquela época. Com o dinheiro que ela tinha, eu tenho certeza que aquela mulher se consultou com uma das melhores pessoas. E às vezes acontece a mesma coisa nas nossas vidas. A gente procura pessoas que sabem que vão nos ajudar, mas a nossa ajuda ela só vem do Senhor. Às vezes a gente depositamos a nossa confiança em seres que são errôneos feito nós. Às vezes a gente deposita a nossa esperança em pessoas que podem errar da mesma forma que nós erramos. E é interessante que a gente diz: olha, mas eu confiei tanto em fulano, mas eu me decepcionei. Eu confiei tanto naquela pessoa e eu quebrei a cara. E isso vai acontecer constantemente, porque a fidelidade só vem do Senhor. E sabemos que nós somos seres humanos e devemos depositar a nossa confiança apenas em Jesus. E aquela mulher ali, depois de ter perdido toda a sua riqueza, ela com certeza ouviu falar de um Jesus que curava. E eu quero acreditar que era a única oportunidade, era a última oportunidade que aquela mulher tinha. Eu quero crer que quando aquela multidão passou, aquela mulher deve ter pensado: olha, se eu não tocar nesse homem, eu não vou ser curada nunca mais. E a palavra fala que ela se jogou. E não é coisa que ela estava se humilhando, não. Foi porque ela não tinha mais força de enfrentar aquela multidão e ela vai por debaixo das pessoas. Aquela mulher pode ter sido pisoteada, pode ter sido empurrada, mas ela só queria encontrar com Jesus. E que sede ela tinha de tocar na veste de Jesus. E a palavra fala que ela não tocou não, ela só tocou na barra de Jesus. E Jesus olha para os discípulos, olha para eles, olha para a multidão e fala assim: olha, mas quem foi que me tocou? Eu creio que os discípulos devem ter olhado para Jesus e devem ter dito: olha, mas Jesus está doido. Como é que Jesus começa a perguntar quem foi que lhe tocou, se a multidão oprime, se a multidão aperta? Como é, Senhor, que tu começa a perguntar quem foi que te tocou? E Jesus, ele olha para aqueles homens e disse assim: olha, eu estou perguntando quem foi que me tocou, porque de mim saiu virtude. Esse toque ele foi diferente e é necessário
Sabemos que o Senhor, Ele requer algo de nós. E com certeza somos total conscientes do que é. Às vezes a gente espera coisas do mundo, quando devemos esperar apenas coisas do Espírito Santo. E eu quero te dizer nessa noite, não espere no homem não, que o homem é falho. Espere em Jesus, que Ele não falha. Às vezes você pode até dizer, mas eu não conheço Jesus não. Isaías, ele vai falar com sutilidade que Jesus, Ele é Pai da eternidade, Príncipe da paz, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. Nós só podemos dar característica de pessoas que nós conhecemos, viu? Você não vai saber falar de alguém que você não conhece, não. E Jesus, Ele está te dando total livre arbítrio para você conhecer Ele nessa tarde. Esse nosso propósito não tem sido em vão. Às vezes a pessoa pode até pensar, olha, mas não se converte nenhuma alma. Mas a palavra está sendo semeada. Porque não somos responsáveis pela conversão do homem, não. Só somos responsáveis por trazer a palavra, porque só somos instrumentos. Mas que nessa tarde você venha tomar uma atitude para Jesus, porque já foi falado aqui que Ele está próximo. Nós já podemos dizer, Maranata, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. E nós esperamos Jesus hoje. Nós esperamos Jesus agora. O dirigente pode nem dizer amém. Jesus pode raiar nessas nuvens. Como Jesus é lindo. Amém? Mas eu vou louvar o hino também, para não ficar somente nas minhas palavras. O hino 126, amém? Peço que os irmãos me ajudem. Bem-aventurado que confia no Senhor, como fez Abraão. Ele creu ainda que não via, e assim a fé não foi em vão. É feliz quem segue fielmente nos caminhos santos do Senhor. Na tribulação é paciente, esperando no seu Salvador. Os heróis da Bíblia Sagrada não fruíram logo os seus troféus, mas levaram sempre a cruz pesada para obter o poder dos céus. E depois saíram pelo mundo como mensageiros do Senhor, com coragem e amor profundo, proclamando Cristo Salvador. Quem quiser de Deus ter a coroa, passará por mais tribulação. Às alturas santas ninguém voa, sem as asas da humilhação. O Senhor tem dado aos seus queridos parte do seu glorioso ser. Quem no coração for mais ferido, mas daquela glória há de ter. Quando aqui as flores já fenecem, as do céu começam a brilhar. Quando as esperanças desvanecem, o aflito crente vai orar. Os mais belos hinos e poesias foram escritos em tribulação, e do céu as lindas melodias se ouviram na escuridão. Sim, confia tu inteiramente na imensa graça do Senhor. Seja de ti longe o desalento e confia no seu santo amor. Aleluia, seja a divisa do herói todo vencedor. E do céu mais forte vem a brisa que te leva ao seio do Senhor. Amém, agradeço a oportunidade. Amém. Glória a Deus agora.
Boa tarde a todos, a paz do Senhor aos irmãos. Jesus está voltando. A palavra diz, Jesus está voltando. A gente pode pensar que hoje está falando muito isso, que Jesus está voltando, é por causa da coronavírus, das doenças que está vindo aí, mas não é. A palavra diz bem clara que Ele está voltando. E que Ele quer você perto dele, e quando Ele voltar, Ele quer levar você. Não quer deixar nenhum de nós aqui. Amém? E eu orando em casa, perguntando ao Senhor o que é que eu vou falar. E o Senhor, muito direto e simples, disse para mim que o que era para eu falar é que já chega. Chega. Para, tá bom. E cada um que esteja ouvindo essa palavra vai saber em seu coração por que o Senhor disse isso, que já chega. Chega. Não dá mais. Tá? O Senhor, Ele está voltando e isso é muito sério. A gente vem entender que eu sei que não é fácil. Eu sei que não é fácil parar. Eu sei que não é fácil diminuir. Mas o Senhor, Ele quer que você esteja com Ele. E Ele vai te ajudar. Só basta você tomar uma atitude e parar. O Senhor, Ele quer ver a nossa fé. Lá em Hebreus 11, fala sobre a fé. A fé que os antigos tiveram. Então só basta a gente ter fé que o Senhor, Ele vai nos curar. Talvez você diga, mas irmão, não estou doente. Eu fiz um exame, está tudo bem aqui no meu corpo. Está tudo ótimo. Mas eu não estou falando do corpo. O Senhor está falando do teu espírito. Ele quer curar isso que te faz estar afastado dele. Ele quer tirar a barreira que está dentro de você. Ele quer tirar esse muro que te afasta dele. Isso que você constrói para estar sempre distante do Senhor. Ele, quando diz que já basta, é pedindo que você deixe essas coisas fúteis e passe a só servir a Ele, que é isso que Ele quer. Só servir a Ele. E Ele cura. Ele cura a nossa alma. Ele cura até essa doença que está rolando aí. Só basta Ele querer. Mas o que o Senhor quer de verdade é curar a tua alma. O Senhor quer tirar esse ódio, quer tirar essa barreira que tem. Isso que a gente mesmo constrói para estar distante do Senhor. Me estender um pouco, louvando ao Senhor nesse momento. Que o Senhor está voltando. Mais uma vez eu quero falar. O Senhor, Ele está voltando. E voltando para nos buscar, amém? Derruba esse muro, essa barreira, essa massa de ódio. Isso tudo que fez afastar o Senhor. Afastar o Senhor de você. Luta por isso. Luta para estar perto dEle. Isso é pela fé. E diz lá em Hebreus, a gente não vê o Senhor, mas a gente sente que Ele está aqui. A gente sente que Ele está conosco. E é sentindo essa presença e se humilhando a Ele, tendo fé, mesmo não vendo, o Senhor, Ele vai te ajudar a derrubar essa barreira, esse muro, isso que está te afastando dEle, amém? Ele vai te curar. É a tua alma, amém? E eu quero louvar esse hino aqui. E quem souber, me ajude, por favor. Tudo irá findar. A Jesus, Ele voltará. Um dia assim me bastará. Um dia eu vou subir aos céus, deixar esse torrão ao léu. Não quero saber de asas não
que atrai a mim, é forte, não vacilei, ouvindo eu Jesus chamar, responderei. Estou, Senhor, a te louvar, louvando então eu partirei ao doce e eterno lar, a casa do meu rei. E a gravidade eu vencerei, e face a face eu verei a Jeová, a força que atrai a mim, é forte, não vacilarei, ouvindo eu Jesus chamar, responderei. Estou, Senhor, a te louvar, louvando então eu partirei a doce eterno lar, a casa do meu rei. E a gravidade eu vencerei, e a face eu verei a gente está voltando. Glória ao Deus da glória. Amém. Obrigada pela oportunidade. A nossa dirigente é a Alexandra. Por favor. Amém? Eu quero saudar a igreja com a paz do Senhor. Amém. E aos amados ouvintes com a boa tarde de salvação. Amém. Eu vou somente louvar o hino. Amém? Tenho uma palavra pra você. Não desanime. Tudo que você pediu a Deus já está vindo. Esses dias Deus te viu chorar num canto escondido. Você mal conseguia falar e os teus gemidos. Mas o Deus que me enviou aqui sabe de tudo. Ele me mandou falar que vai mudar seu rumo, que ele está enviando o consolo pra tua alma, que enxugue essas lágrimas do rosto e tenha calma, vai passar. Eu sei que essa luta logo vai passar. Tá doendo, mas não vai querer parar. Não deixa a esperança em você morrer. Você precisa crer. Vai chegar a solução para tudo que te aconteceu. Você volta ao que você perdeu. Só não se desespere, pelo amor de Deus. Amém? Eu quero deixar somente aqui para a meditação da igreja
1 Coríntios 1:9, só a parte A, que diz: fiel é Deus. Não existe mais ninguém. Fiel é Deus, é somente Ele. Fiel é Ele, tudo é Ele. Nosso consolo é Ele, a nossa vida é Ele, a nossa vida pertence a Ele. E que nós possamos nessa tarde dar ouvidos ao que o Senhor tem para falar comigo e com você. Amém? A nossa dirigente Aline, ela está com a oportunidade. Meu Deus, é muito forte! Dá lugar, irmão! Glória a Deus, amém? Eu também saúdo a todos com a paz do Senhor. Os amados ouvintes também, amém? Com a tarde maravilhosa, na presença de Jesus, amém? Eu vou deixar aqui para a nossa meditação Isaías, amém? E o 10, que diz: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a destra fiel. Amém? Glória a Deus. Será que você podia olhar para o teu irmão que está do teu lado e dizer para ele: meu irmão, não temas, porque Jesus ele está contigo. Amém? Eu quero te convidar a se colocar de pé. Amém? Já que foi me dada a oportunidade. Eu quero te convidar, amém? Para nós, nessa tarde, aproveitar essa rica oportunidade que Jesus tem nos dado, para apresentar a tua casa, amém? Para apresentar a tua família, não me deixe orar sozinho, amém? Apresentando cada pessoa dentro do teu lar, que Jesus ele possa cobrir a tua casa com o seu sangue, acampar os seus anjos, amém? Que nenhum mal poderá chegar à tua casa. Vamos orar? Fecha teus olhos. Não olha para quem está do teu lado. Amém? Para quem está passando. Não, se desliga de tudo agora que há dentro de você. Vamos orar. Senhor Jesus, Pai de misericórdia, Senhor, nessa tarde, Senhor, maravilhosa. Deus, ó Pai, o Senhor nos permitiu, Senhor, chegar nesse lugar, Senhor, para te adorar. Senhor, para te bendizer, Senhor. Olha, Deus, poderíamos agora estar em qualquer outro lugar, mas o Senhor nos convidou, Senhor, a nos reunir nessa tarde. Aleluia, para te adorar, para te engrandecer. Senhor, muito obrigado pela tua misericórdia nas nossas vidas. Senhor, eu quero te apresentar, Senhor, meu lar. Deus, também o lar de cada um que se encontra aqui presente. Senhor, também de cada vizinhança, Jesus, desse lugar. Senhor, nós queremos te pedir, Senhor, Pai, cobre a nossa casa com teu sangue. Senhor, vai cobrindo, ó Pai, a casa de cada um. Senhor, vai acampando os teus anjos, Senhor. Deus, não permita que nenhum mal chegue à casa de nenhum, Senhor. Deus, também queremos te apresentar mais uma vez, Senhor, nossa nação, nosso Brasil. Aleluia, Senhor, toma direção. Aleluia, porque tudo está no teu controle, Senhor. Jesus, e nós cremos, aleluia, que o Senhor irá nos dar. Não porque nós merecemos, não, Senhor, mas é pela tua infinita misericórdia para com nossas vidas. Senhor, permanece aqui, ajuda cada um, Senhor. Deus, vai nos ensinando, Senhor, a amar mais. Senhor, ensina, Pai, aleluia, para que nós possamos aproveitar mais, Senhor, a tua presença. Senhor, eu creio, Jesus, que grandes coisas o Senhor ainda irá fazer na vida de cada um, Senhor, que se encontra aqui nesse lugar. Porque eu sei que não é vindo até aqui. Porque antes de nós chegarmos, o Senhor já tinha preparado tudo. Aleluia, o Senhor já sabia que iria estar aqui, Senhor. Então eu creio, Senhor, no que o Senhor ainda irá fazer na vida de cada um. E também creio que muitos irão te pedir, Senhor, aleluia, quando tiver outro culto, para te agradecer pelas maravilhas que o Senhor tem feito nas suas vidas. É isso que eu te peço,
E desde já eu quero te agradecer. Amém? Antes de eu agradecer a oportunidade, eu queria louvar o hino. Amém? Diz assim: como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver e olhar para ti e chamar para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá tua paz. Largo tudo pra te seguir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. Será que você podia louvar mais uma vez? Mas eu vou deixar você sozinho louvar, amém? Vamos. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é bem maior. Faz um milagre em mim. Nosso irmão Luiz Carlos. Fala, Jesus querido, fala-me hoje sim, fala com tua bondade, fica aos pés de mim. Meu coração aberto está, na tua voz ouvir. Enche-me de louvores e gozo pra te servir. Aleluia. Amém. Eu também saúdo a todos com a paz do Senhor. Amém. É um prazer imenso estarmos aqui comunicando a verdade que liberta o homem. Sabe, antes disso eu quero falar algo, antes de começar até a mensagem, até de ler o hino. Eu quero saudar a todos com a paz do Senhor. Que Deus abençoe você onde quer que essa tarde, na sua casa, na sua sala, no seu quarto. E se você puder vir aqui, venha. Se não puder, fique à vontade, o som na sua casa. E além do som vai chegar a glória, o poder, a graça e revelação que há no nome de Jesus. Mas aí, sentado ali, estava do outro lado ali pensando em algumas coisas. Nós estamos aqui reunidos. Estamos em nome de Jesus, através e por causa do nome dele. E aí, e por que nós estamos aqui? Se formos ver na carta de Coríntios, 1 Coríntios capítulo 9, versículo 16, vai dizer: e se anuncio o evangelho, não tenho do que me gloriar, pois sobre nós pesa essa obrigação. Não tratando como obrigação, mas pesa como obrigação. E ele vai dizer: porque ai de mim, ai daquele que conhece o evangelho, ai daquele que conhece a verdade, ai daquele que conhece que há poder no nome de Jesus para salvar o mais vil pecador. Ai,
se não pregar o Evangelho. Nós estamos aqui cientes. Nós estamos aqui querendo ser prepotentes, achando que não está acontecendo nada. Não, muito pelo contrário. Nós estamos cientes que está acontecendo. Temos orado, a igreja brasileira tem orado. Eu também acredito algo. Eu acredito que nós, há um tempo atrás, como igreja brasileira, orávamos e cantávamos louvores pedindo avivamento. E avivamento do cristianismo só veio depois de uma grande perseguição, de uma grande, turbulência. Meus irmãos que entendiam que ia parar, eles continuavam. E desde a minha infância, eu vi pregar o Evangelho. E aqueles homens, quando eles pregavam o Evangelho, eles me encorajavam muito, porque eles não retrocediam de forma alguma. E quando a gente vê no Evangelho, os apóstolos do Senhor Jesus não temeram diante da morte. Mesmo diante da morte, eles não temeram. Vemos ver que Pedro, ele pediu para que não fosse crucificado como o Senhor dele, porque ele não se sentia digno de ser crucificado como o Senhor Jesus. Ele pediu para que vertesse ele de cabeça para baixo. Vemos que Estevão, quando ele estava sendo apedrejado, um dos primeiros mártires, ele não pediu para que parasse de jogar pedra nele, mas quando ele olhou aquelas pedras vindo sobre ele, ele olhou para o alto e viu o céu aberto. Oh, aleluia, Senhor. Ele viu o céu aberto, Senhor, e viu assentado, e na verdade em pé, o Filho de Deus Altíssimo. Oh, Senhor, que nós como igreja possamos ver a Tua mão poderosa agindo sobre a nossa nação. A gente tem visto isso, homens morrendo ainda hoje na África, servos e servas de Deus, não tem retroagido, embora o perigo da morte tem largado tudo nas suas nações e tem seguido para a janela 1040. Eles têm vivido em países perseguidos como a China, como a Índia, como a Coreia do Norte, mas eles não têm retrocedido, eles não têm voltado para trás, eles não têm tratado a vida dele como preciosa, mas como precioso tem anunciar o Evangelho de Cristo Jesus. Que a nós também venhamos entender nessa tarde, que embora nossos governantes tenham tido cuidado conosco, zelo, pedindo para que nós possamos ficar em casa, e nós entendemos o zelo dele, a preocupação para que essa peste não se propague, mas nós entendemos também que tem uma ordem superior e maior do que qualquer homem na face dessa terra, e é do Senhor Jesus que diz: ide e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado, esse será salvo. Há uma ordem do Senhor Jesus. A porta do inferno não prevalecerá contra a igreja do Senhor Jesus. Tragada foi a morte. Aleluia. A última palavra não é mais da morte, porque o Senhor Jesus venceu a morte na cruz do Calvário. Então a última palavra é do Senhor Jesus. Creia no Senhor Jesus, porque Ele tem poder para te livrar do laço do passado. Creia no Senhor Jesus, que Ele tem poder para te livrar da morte, da praga. Ele tem poder. Nós temos visto as nações em perplexo, porque não tem vacina que possa frear a Covid-19. Mas nessa tarde nós queremos dizer a você que existe um Deus poder sobre a morte e sobre a vida. Ele tem poder, foi dado a Ele poder do céu, na terra e debaixo da terra. Há poder no nome de Jesus. O mesmo Jesus que ressuscitou Lázaro depois de 4 dias, Ele ainda é o mesmo hoje. Ainda é o mesmo hoje. Jesus não mudou. Jesus, obrigado meu querido, Ele não mudou. Jesus, Ele não mudou. Quem muda sou eu, quem mudamos somos nós. Mas Deus continua amando a sua criação.
Deus continua amando a mim e a você. Deus, quando a gente vai ver na sua santa palavra, vai dizer que Deus, Ele não retém a sua ira para sempre, porque Ele tem prazer na misericórdia. Ele é tardio em irar. A palavra vai dizer que Ele é longânimo, paciente, rico em perdoar. Deus, Ele ama a sua criação. Deus, Ele não tem prazer na morte de ninguém. Mas que o homem se converta do seu mau caminho e viva. Para que ele não venha morrer, ele precisa tomar uma decisão perante a Deus. É se converter dos maus caminhos e vivam. Ei, eu quero dizer um negócio a você nessa tarde. Sabe por que a gente não pode ficar em casa? Sabe por quê? Irmão, a morte pode fazer com que essa carne podre, miserável, pecadora, volte ao pó. Mas a morte não vai poder calar. A morte não vai poder evitar que a gente entre nos portais celestiais cantando o hino da vitória. A morte não tem poder sobre aquele que crê. Não tem poder mais. A morte não tem poder. Há poder é no nome de Jesus, Pai do Senhor, Filho. Há poder no nome de Jesus. E nesses últimos dias, Pai do Senhor, meu coração tem muito se alegrado. Por quê, irmão? Porque eu nunca vi um tempo tão precioso. Igual a gente tem pregado o Evangelho e o povo tem pedido, amém? E o povo tem pedido para que a gente fale de Jesus, que a gente tem ouvido muitos. Os irmãos estão aqui, são prova da vida disso. Ô, irmão, quando é que vai ser o próximo culto, irmão? Irmão, pregue de Jesus, irmão. Cadê, irmão? Ontem eu me deparei, me alegrei muito. A irmã e ela, irmão, quando é que a gente pode fazer o culto na minha garagem? Eu disse, a senhora que escolhe. E eu vou ver se ela vai ser aqui, mas se a senhora quiser, a gente vai lá. Ela disse, irmão, tá certo, pode ser hoje, eles podem, mas não, vamos deixar pra semana que vem. Eu disse, então deixa pra semana que vem. Eu tô em casa lá, ela chega lá, irmão, vamos fazer lá em casa? Eu disse, vamos fazer lá em casa. E a gente fez lá, e eu me alegrei muito, porque é um momento propício. Os homens têm parado para ouvir. E é uma alegria nossa. Em todos esses anos que eu conheci Jesus, todos esses anos não, que é pouco tempo, não sei nem. Acho que faz uns 10 anos, 15 anos, sei lá. Só sei que nesse tempo eu tenho me alegrado porque eu tenho visto muita gente se chegando na... Tem se chegado, tem querido, tem desejado ouvir a palavra de Deus. E eu tenho me alegrado porque eu creio que haverá um grande avivamento. E o avivamento é um grande arrependimento que será gerado no coração. Eu acredito que do menor ao maior, Deus vai gerar um arrependimento que vai começar das crianças. Eu vi isso na minha casa esses dias, meu filho dizendo, pai, eu quero Jesus, pai. Se você entende, eu entendo, pai. Eu quero ser batizado. Eu disse, amém, filho. E eu nunca forcei meu filho a fazer isso. Eu nunca obriguei o meu filho a entregar de Jesus. Eu falava de Jesus para ele, na perspectiva que aquele que tem poder para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo, fizesse isso no tempo dele. E meus olhos viram a salvação do Senhor mais uma vez no meu lar. E eu estou aqui alegre, porque o mesmo Deus que tem salvado vida, Ele tem poder para mudar a nossa vida, a nossa história. Ele não veio para condenar o homem, Ele veio para salvar. Trouxeram a mulher prostituta. Eu não comecei ainda não, viu? Vou falar algumas coisas aqui, viu? Me perdoe aí que eu acho que hoje a gente vai... Trouxeram a mulher adulta, Pai do Senhor, meu querido. Deus te abençoe. Vamos trabalhar. Trouxeram a mulher prostituta, e na lei de Moisés era para ser morta apedrejada. Mas aí levaram aquela pessoa, a pessoa certa. Levaram a Jesus. Aquele que amava o pecador, aquele que ama o pecador. Só aborrece o pecado, mas ele ama o pecador. E aí, quando trouxeram aquela mulher tentando acusar e querer achar alguma brecha para condenar Jesus, disseram, Jesus, essa mulher foi pega em adultério. E na lei de Moisés não manda matar essa mulher apedrejada. Quem dizes tu? O Senhor calado, escrevendo. O que dizes tu? Jesus disse, olha, quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. E a Bíblia diz que todos acusados, porque a Bíblia diz que todos, Romanos 3:23 vai dizer que todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Então aqueles homens
foram soltando as suas pedras e foram embora. Por quê? Porque pecaram. E eu quero que você entenda nessa noite que nós não viemos aqui para lhe julgar, apontar o seu pecado. Nós viemos aqui dizer a você que existe um Deus poderoso que te ama, que já provou o seu amor por você, sendo nós pecadores, Ele morreu em nosso lugar. Quanto mais a palavra diz, seremos salvos por intermédio dessa palavra. Meu querido, se você crê na palavra do Senhor Jesus, você será salvo. Ei, os reinos da terra estão abalados. Os reinos estão abalados, os governos estão abalados, mas o trono de Deus é inabalável. O trono de Deus não se abala, ele permanece firme para sempre. Deus não perdeu o controle de nada. A Bíblia diz, como já foi falado, ele mede o mar na concha da sua mão. Ele tem poder, ele governa no céu e na terra, meu querido. Que você entenda isso nessa tarde. Ele lhe ama. Ele se importa com você. E aqui, a gente não está aqui para catalogar pecado. Porque eu acredito que por muitas vezes a gente tem catalogado o pecado, né? A gente diz, olha, que a prostituta se arrependa, que o ladrão se arrependa, que o homossexual tal, vai dizendo, né? Mas a Bíblia não diz isso. Quando Jesus está de frente com aquela mulher, Jesus não disse o pecado daquela mulher. Quando Jesus está na casa de Zaqueu, Jesus não falou do pecado de Zaqueu. Muito pelo contrário, quando os homens compreendiam, entendiam que viria salvação em Jesus, eles vinham confessando o pecado. Quando Zaqueu estava diante de Jesus, ele confessou, Senhor, se eu tenho defraudado, eu vou restituir, eu me arrependo. Quando aquele ladrão na cruz estava do lado daquele homem lá na cruz, com o Senhor, ele disse, Senhor, lembra de mim quando entrares no teu reino. E antes disso ele disse, olha, com um amigo dele, nós merecemos esse tipo de morte, porque nós pecamos, ele não. Ele é santo, ele é justo. Em outras palavras, antes ainda, quando Jesus estava sendo chicoteado, humilhado, sendo carregado até aquela cruz, pendurado, sendo furado, tendo o seu lado furado, ele ainda encontra forças e respira e ora ao Pai dizendo, Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. A gente vê o amor de Deus pela criação. A gente vê o quanto Deus se importa. Se a gente for lá para o povo de Nínive, os ninivitas, quando a Bíblia diz que Deus envia Jonas lá, a Bíblia diz que Deus usa Jonas como uma forma de misericórdia. E aquele povo dá crédito à mensagem de Jonas, ele se arrepende. E Deus disse que ia destruir, não mais destruiu, porque aquele povo creu. E aí Jonas ficou muito bravo, a gente conhece essa história, porque Jonas esperava que Deus castigasse aquele povo. E Deus diz, olha, eu não vim para destruir, eu não vim. Aquele povo não sabia discernir a mão direita da mão esquerda. Então a gente sempre vê o cuidado de Deus com a sua criação. Mesmo ela distante, eu fazendo coisa que não agrada ao Senhor, porque em outro tempo todos nós desagradávamos ao Senhor, andávamos em caminho tortuoso. A Bíblia diz que a sua graça nos alcançou, a luz do Senhor resplandeceu sobre a nossa vida, e nós enxergamos por causa da luz dele que refletiu sobre nós. Nós nos alegramos com o Evangelho, porque o Evangelho é boa notícia. O Evangelho é boa notícia. Qual é a boa notícia? A boa notícia é que Jesus veio para salvar o mais vil pecador. A boa notícia do Evangelho é que nunca é nós buscando a Deus, porque se dependesse de nós buscarmos a Deus, nunca buscaríamos a Deus. Mas o Evangelho é poderoso porque é sempre Deus, o Criador, a nossa procura. É Ele enviando o seu Filho para morrer por nós. Quando o seu Filho ele assunta o céu, Ele envia o Espírito Santo para nos converter. É sempre Ele preocupado com a sua criação. Deus, Ele te ama. Entenda isso nessa tarde. Tudo que Deus tinha que fazer para que você fosse salvo, Ele fez. Agora, o próximo passo é com você, meu querido. É com você. Que Deus te abençoe. Então vamos começar. Amém? Baseado nessa introdução. Amém? Eu quero que ninguém está preocupado para ir para casa, não. Tem alguém preocupado, quer ir para casa, assistir novela, Teletubbies? Não, né? Então, glória a Deus. Brincadeiras à parte. É um prazer estar aqui. Eu queria, antes de começar, louvar o hino. Amém?
4 horas agora, eu acredito que antes das 5 eu termino, vou me esforçar. E eu creio nisso. Amém. Tenho que todos se sintam convidados. À noite, logo mais à noite, às 7 horas, estaremos também tendo culto lá na garagem. Amém? Se convidarem, pode chamar, chame vizinho, amigo, se sinta todos convidados para estarmos juntos adorando e ouvindo a sua palavra. Agradeço, minha bênção. Amém, meu filho. Deus te abençoe. Amém. Então, vou